Boa noite. O primeiro secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Ademir Domingues. Presente. Amauri Paula de Arruda. Bruno Augusto Rosa. Presente. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares da Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. Presente. João Paulo Urias. Presente. Robson de Oliveira. Presente. Rogério Fogaça. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Rogério Fogaça. A fé de Pedro. Um dia, quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizes a multidão que eu sou? Responderam-lhes: João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitados. Disse-lhes ele: E vós, quem diz que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: O Messias de Deus. Amém. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Porangaba.
discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero aprovado. O segundo secretário fará a leitura do convite da Diocese de Itapetininga. Bem, boa noite. Ordenação episcopal. Monsenhor José Benedito Cardoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. A Diocese de Itapetininga e a Arquidiocese de São Paulo têm a alegria de convidá-lo para a celebração eucarística da ordenação episcopal do Monsenhor José Benedito Cardoso, eleito pelo Papa Francisco, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. 15 de março, às 19h30, Catedral Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Ordenante principal, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Coordenantes, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, Bispo de Itapetininga, São Paulo. Dom Edmar Peron, Bispo de Paranaguá, Paraná. Apresentação como Bispo Auxiliar, 31 de março, às 11 horas, Catedral Metropolitana de São Paulo. Como só tinha isso no expediente, passaremos então para a ordem do dia. Leitura. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 1/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 3/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de bem público com o 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, BPMI do Estado de São Paulo, e dá outras providências. Câmara Municipal de Porangaba. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 01/2019. Objeto: projeto de lei número 03/2019. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de bem público com o 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo e dá outras providências. Relatório. Após análise do projeto em pauta, tendo em vista os esclarecimentos prestados, no qual fora informado, encontra-se em trâmite a celebração do termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Porangaba e a Secretaria de Segurança Pública e o Departamento Estadual de Trânsito, conforme a autorização legislativa contida na Lei nº 41/2018, bem como fora informado que o termo de cessão de uso de bem público municipal terá o prazo de vigência de 20 anos, possibilitando que, em havendo necessidade, a Polícia Militar realize obras de adaptação do imóvel. Não vislumbramos nenhuma ilegalidade ou contrariedade ao interesse público, estando o projeto dentro da prerrogativa do Poder Executivo Municipal. Parecer e conclusão. Opinamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 03/2019, Porangaba, 7 de março de 2019. Comissão Permanente de Justiça e Redação, presidente Darcy Soares de Almeida Júnior, relator João Paulo Urias, membro Ademir Domingues. Coloco em votação. Em discussão. Desculpa. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Cedo a palavra ao vereador Bruno Augusto Rosa. Requer a dispensa da leitura, tendo em vista que já foi lido na última sessão e já foi dado os pareceres. Em discussão, requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o projeto de lei 3/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de bem público com o 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, BPMI do Estado de São Paulo, e dar outras providências. Você dá a palavra ao vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, sou favorável ao projeto de lei, tendo em vista que eu acredito que vai facilitar muito a questão do policiamento no nosso município, o que muito, como eu posso dizer, tira nossas noites de sono aqui na nossa cidade, apesar de ser bem pacata, é quando vem assaltar os cofres dos bancos do município. E eu acredito que a Polícia Militar, estando ali bem próximo aos bancos, talvez isso pare ou até diminua. Então eu acredito que é um projeto que vai beneficiar bastante o município. Também gostaria de dizer que tinha algumas dúvidas em relação a esse projeto, mas em contato com a Tenente Coronel Kátia, lá no batalhão em Botucatu, ela me tirou todas as dúvidas e disse que o projeto está em conformidade, que a Prefeitura vai fazer o termo de cessão para o batalhão. Assim que esse termo de cessão for firmado, vem uma perícia da polícia para poder fazer a perícia no prédio, para poder liberar o prédio. A partir do momento que essa perícia da polícia vem e libera o prédio, aí sim é feito o convênio junto à Secretaria de Segurança Pública. Então, eu acredito que é um projeto que vai beneficiar, sim, todo o município, então por isso sou favorável. É isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 3/2019. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei 3/2019, aprovado por unanimidade. Segundo o secretário, fará a leitura do parecer desfavorável número 2/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 4/2019, que dispõe sobre alterações da lei número 18/2013, que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Porangaba, da lei número 9/2014, que trata do quadro de empregos de provimento efetivo no âmbito da administração pública, e da outras providências. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 02/2019. Objeto: projeto de lei número 04/2019, dispõe sobre a alteração da lei número 18/2013, que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Porangaba, da lei número 009/2014, que trata do quadro de empregos de provimento efetivo no âmbito da administração pública, e da outras providências. Relatório. O presente projeto de lei não atendeu às exigências contidas na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual estabelece em seu artigo 16 que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento das despesas seja acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entregar em vigor e nos dois subsequentes, bem como da declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O artigo 17, por sua vez, regula a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado, condicionando a geração de despesas à comprovação de que as metas fiscais não serão afetadas e a compensação dos efetivos financeiros da lei. Além do mais, o artigo 169 da Constituição Federal determina que a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Na situação e apreço, verificou-se que o projeto não atendeu a esses comandos legais.
uma vez que não trouxe a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Não demonstrou a origem dos recursos para o seu custeio, bem como não trouxe declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Sem prejuízo do acima exposto, o presente projeto fere ainda o princípio da moralidade, o que o torna também inconstitucional. Explica-se. Com efeito, a nomenclatura Procuradoria Jurídica, instituída por força da Lei Municipal 18/2013, é alterada para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, estruturando-a por assessoria e consultoria de gabinete. Procuradoria Jurídica e setor de expediente e atos oficiais, de sorte que o anexo 1, quadro de cargos em comissão, permitirá a contratação ou ocupação em comissão. Pois bem, relembre-se que a plausibilidade e a legalidade da criação de cargos de provimento em comissão não são aferidas pela denominação que se lhes dá, mas sim pela natureza das atribuições respectivas, a serem desempenhadas por pessoas com vínculo de confiança. Exceção constitucionalmente prevista para afastar a exigência de concurso público. Segundo a doutrina, cargo em comissão é o que se só admite em caráter provisório. São declarados em lei de livre nomeação, sem concurso público, exoneração, artigo 37, parágrafo 2º, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Conclui-se, portanto, que o provimento em comissão é medida excepcional desde que atendidas exigências constitucionais. Neste diapasão, ao analisar a nova estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, prevista no artigo 17 do projeto, constata-se que tais cargos não refletem atribuições de direção, chefia e assessoramento. Cuidam-se de definições genéricas e atividades técnicas, burocráticas e profissionais, e que devem ser exercidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, mediante concurso público. Vale dizer, tais atribuições funcionais se sujeitam à admissão pelo sistema de mérito e concurso público, que não justificam a necessidade de vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor. A ensejar regime extraordinário de livre nomeação e exoneração. Portanto, é imprescindível a existência de um parâmetro concreto na norma, consistente na descrição detalhada das atribuições dos cargos comissionados e das funções de confiança, a fim de se extrair a inequívoca conclusão de que o exercício daquelas atividades corresponda efetivamente a situações excepcionais delimitadas pelo legislador constituinte, que dispensam a realização de concurso para a investidura em cargo público ou desempenho da função. Por fim, o objeto de fundo do projeto em apreço contraria o disposto nos artigos 111, 115, 2 e 4 e 144 de todos da Constituição Estadual, uma vez que o exame das atribuições conferidas aos referidos cargos revela cuidar-se de atividades de natureza burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional, que não indicam plexos de assessoramento, chefia e direção, em que devem ser desempenhadas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação e concurso público. Portanto, inconstitucional o presente projeto, nesse passo, por ferir o princípio da moralidade administrativa. Parecer e conclusão. Tendo em vista que o referido projeto fere a legalidade, pois não foram atendidas as exigências contidas na Lei 101 de 2000 e fere também o princípio da moralidade, opinamos pela ilegalidade do projeto de lei número 04/2019. Porangaba, 7 de março de 2019, Comissão Permanente de Justiça e Redação, presidente Darcy Soares de Almeida Júnior, João Paulo Urias, relator, membro Ademir Domingues. Coloque em discussão o parecer 2/2019. Com a palavra o vereador Uno. Boa noite a todos. Boa noite, presidente,
Boa noite, nobres pares. Queria declarar aqui que sou plenamente favorável ao parecer desfavorável. Como bem já explanado aí, lido pelo nobre vereador Bruno Augusto Rosa, o projeto de lei, ele fere a lei da responsabilidade fiscal, como foi dito que não veio acompanhada do impacto financeiro, quanto vai gerar de custo, a receita. Tudo isso é importante. Também não está previsto no nosso orçamento para esse ano. Se fosse uma coisa organizada, elaborada, viria no orçamento que a gente aprovou o ano passado, o orçamento para esse ano. Não está prevista a criação de uma nova secretaria com novos cargos. Não está previsto no orçamento. Mas o mais importante que me faz ser favorável ao parecer desfavorável é o princípio da moralidade. Todos nós sabemos qual a real intenção da criação dessa secretaria. Então, eu já declaro aqui meu voto a favor do parecer da comissão e contrário ao projeto de lei para a criação da Secretaria de Negócios Jurídicos, sei lá qual a denominação, que é imoral, porque, na verdade, é uma criação de um cabide de emprego na nossa prefeitura. Boa noite. Continue em discussão o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, conceda a palavra ao vereador Bruno Augusto Rosa. Bem, deixar bem claro que meu voto também é favorável ao parecer desfavorável, tendo em vista pelas explicações no relatório e as explicações do colega Darcy também aí, onde realmente o projeto é um projeto que veio um projeto falho, infelizmente. Porém, em relação a questões moralidade ou não, ou questão de cabide de emprego, eu já não tenho um cabo a discutir sobre isso. Porém, realmente, como o próprio procurador jurídico, agora atual, concursado da prefeitura, deu algumas explicações, tendo em vista que realmente o projeto existe algumas falhas. Então, se existem falhas, infelizmente, existem o parecer desfavorável para que, muitas vezes, mais para frente, faça corretamente. Sou favorável ao parecer desfavorável. O parecer continua em discussão. Concedo a palavra ao vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, o parecer fala por si só, eu acredito que não tenha muito mais além do que ser dito. Só gostaria de pontuar aqui uma questão, que acabei de pensar ali. Esse ano nós vamos votar o orçamento do ano que vem. Então, se realmente essa Secretaria de Negócios Jurídicos for realmente essencial para a administração e para o dia a dia do nosso município, e como, se porventura o projeto for rejeitado hoje, só vai poder ser tratado no próximo ano, então, para que seja feito um planejamento decente, para que a Secretaria conste no orçamento do ano que vem, e o ano que vem a gente faça a aprovação, vamos assim dizer, desse referido projeto. Ou seja, uma palavra simples, planejamento. A gente não vê muito isso hoje em dia. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Continue em discussão o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer favorável número 1/2019. Desculpa, 2. Parecer desfavorável número 2/2019. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer desfavorável número 2/2019 aprovado por unanimidade. Conceda a palavra ao vereador Bruno Augusto Rosa. Quero a dispensa da leitura, tendo em vista, senhor presidente, que o projeto já foi lido na outra sessão. Como nós já discutimos aqui, o projeto realmente resiste às falhas, então não há necessidade de ser lido novamente. Coloco em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento 2/2019, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 4/2019. A palavra, o vereador Darcy Soares. Agora falando, boa noite novamente a todos, falando especificamente do projeto de lei, é sempre bom lembrar que o mesmo prefeito que agora está aqui assinou um TAC com a Promotoria de Justiça aqui da nossa cidade, se comprometendo na época a reduzir os cargos em comissão, em um TAC. TAC é um acordo, e em um acordo com este prefeito, com o promotor de justiça da época, foi feito um acordo para reduzir os cargos em comissão. E o acordo foi cumprido. Foi reduzido, porque entendeu-se que eram muitos cargos, tinha uma demanda muito alta, gastava-se muito com salários e os recursos financeiros eram poucos. Foi feito um acordo para reduzir. Aí, agora, o mesmo prefeito que assinou o acordo para reduzir já aumentou as secretarias aqui com a nossa aprovação, acho que no ano 2017, se não me falha a memória, e agora novamente vem pedindo para aumentar, novamente descumprindo o acordo firmado por ele mesmo, sem uma justificativa plausível. Então, isso não tem a ver com o parecer desfavorável, por isso que eu deixei para falar exatamente agora, na hora de votar o projeto. Além de tudo que consta no parecer, ainda existe esse acordo lá do nosso prefeito, da nossa prefeitura com a promotoria, para a redução dos cargos em comissões, para que só criar novos cargos por concurso, e a gente está aqui, vamos dizer, aprovando o descumprimento do TAC. Então era isso que eu tinha que falar. Eu sou contra o projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de lei número 4/2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto rejeitado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passaremos à ordem, a palavra livre. A palavra está livre. Com a palavra o vereador Darcy Soares. Só queria aqui aproveitar para parabenizar todos os envolvidos aí com a grande festa do carnaval que teve em Porangaba. Mais uma vez, a nossa cidade provando que é o melhor carnaval da região. Já disse aqui na última sessão que eu sou a favor do carnaval, por considerar muito importante para a cultura. Então, nada mais justo do que vir aqui parabenizar todos os envolvidos, todos os organizadores, todo mundo, bastante gente envolvida. Se eu for citar nomes, eu vou ficar devendo. Então, parabéns a todos os organizadores. Só recomendo que para o próximo ano as coisas sejam feitas mais às claras, convidando todas as escolas de samba, os blocos, para já ir organizando previamente, para não chegar na última hora com aquele diz que me diz que vai ter, não vai ter. Então, uma recomendação aqui para quem for organizar, for os responsáveis para o ano que vem, organizar previamente, com antecedência, para não haver esse diz que teve aqui em Porangaba nesse ano. Demais, é só isso mesmo. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Eduardo Bertin. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, plateia presente. Bom, tendo em vista que hoje nós votamos aí referente aos dois projetos, eu já tinha assim em mente
e até não estava de a par assim com a casa, igual foi hoje com a justificativa e até mesmo aí com os nobres pares tudo vendo e tendo em vista de que o projeto aí o qual foi rejeitado, a gente vê falhas e como foi falado aí por não constar em orçamento. Então eu já tinha isso em mente, de ser o contrário a esse projeto. Não que a gente é contra a administração, coisa assim, a gente está aqui como oposição político, é que a gente vem querer fazer as coisas de uma forma assim. Mas hoje eu quero até mesmo parabenizar os nobres pares aí, o qual teve a consciência de que eu acho que esta Casa de Lei, ela se prossegue desta forma. Eu acho que tudo que foi em prol de bom para o nosso município, para o andamento, que as coisas tenham a caminhar, eu acho que nós devemos se unir nossas forças e sim, por que não aprovar? Não importa quem está sentado lá na cadeira do Executivo, acho que importa nós ver as coisas caminhar para o nosso município, a nossa cidade. Mas tendo em vista, como todos nós tivemos consciente de que não poderia estar passando, uma criação de uma nova secretaria aí para que viesse mais despesa ao nosso município. E aproveitando e falando em despesa, eu quero só aqui dar um alerta, não fiz nada ainda, já conversei até com o diretor da casa sobre umas indicações, deixei para a próxima, mas quero aqui já dar um alerta aí ao secretário aí competente, até mesmo o executivo que esteja de a par, porque nós temos visto que o andamento, muitas das vezes, como eu estou falando, não que eu queira aqui estar criticando, mas falando a realidade de que nós estamos vivendo nos dias de hoje em Porangaba, em toda a nossa região, dentro do nosso município, nós podemos ver aí que, acredito que não só eu, como acredito que os demais devem ter tido alguma cobrança, a gente como vereador, eu tenho sido procurado aí por morador de vários bairros, como bairro dos Miranda, Serrinha, como até mesmo Moquém, ali no bairro dos Mariano, várias reclamações que vou estar fazendo aí, até mesmo indicação aí por escrito. Mas eu gostaria aí que o senhor secretário desse uma volta no nosso município aí, para que ele pudesse analisar com os próprios olhos e entrar com as providências, porque é falta de escoamento nas estradas, que é uma das principais coisas que não existe ultimamente, e isso vem danificando as estradas, trazendo maior transtorno, dificuldade para um novo conserto, porque ali se vai mais, mais prejuízo, mais dinheiro gasto, não tendo necessidade, se vem fazendo os cuidados, as prevenção, melhor dizendo. Então eu tenho andado, tenho visto aí, como no domingo também, era quase 11 horas da noite, não fui a divulgar, nem sei se já falaram sobre isso ainda não, que não entrei aí em notícia, mas eu tive ali na loja 100, onde mais uma vez a ponte do qual eu ali acompanhei, aquele remendo, do qual foi feito ali um quebra-galho, do qual eu acho, na minha opinião, que é difícil ainda uma verba ser investido lá numa ponte adequada para aquele lugar lá, mas mais uma vez ali ela está interditada. Eu fui lá, até eu mesmo fui chamado e tive lá até mesmo com faixa ali de sinalização, acabei colocando lá com moradores de lá, e ali está interditada, não tem como travegar ali. Então o que acontece? No meu ponto de vista, são várias coisas aí, que antes da criação de mais cargo, talvez mais despesa, eu acho que o senhor executivo aí deveria de estar dando uma averiguada e atendendo, porque, veja bem, são 2.500 e algumas coisas de eleitor aí, que colocou ele lá, o qual foi escolhido. E nós 9 vereadores, juntamente com o executivo aí, estamos aí na luta da melhoria para o nosso município. E aonde nós estamos vendo aí que já estamos no 3º ano de caminhada aí, de gestão política, de gestão de administração, e podemos ver que pouco foi feito e que o que foi feito muitas das vezes já veio a estragar. Isso daí é devido à época agora de chuva, igual falei sobre as estradas, não tem escoamento necessário. Então, não tendo escoamento, qualquer chuva que vir empoça, ali o qual não empoça leva embora o pedregulho que tem, abre as erosão. O mato, já tem muitas reclamações em várias estradas aí que o mato está fechando. Não tem aí tido uma cobrança, talvez, de morador da área rural para fazer
uma parceria, sei lá, juntamente com a prefeitura, ou a prefeitura fazer essa execução de limpeza, depois deixar consciente ali o morador do sítio ali, que é para trazer uma ajuda talvez, eu não sei. Eu acho que tudo, como eu sempre trabalhei em parceria, sempre engatilhei vários trabalhos aí nessa administração, que até o próprio prefeito sabe disso. Então o que acontece? Eu vejo por esse lado, unindo as forças, levando o conhecimento de cada um e trazendo as melhorias. E falando em melhoria, eu vejo aí também que estamos aí nas datas já para pagar aí os EPTU recolhido aí, muita gente vê falar por bocas de que pessoas que acho que não pensam até mesmo para pronunciar, falar de que os loteamentos que hoje existem em nosso município, ele traz prejuízo para o nosso município. E é onde eu desconcordo com essas palavras, até mesmo o porquê. Antigamente a gente tinha aí o mesmo tamanho de município, esse município ele não cresceu, a gente vê em gestões anteriores de prefeito que aqui passaram na administração, tinha bem menos entrada de imposto o nosso município, era o mesmo tamanho e talvez davam conta do recado aí, talvez com menos máquina, vamos falar assim. E o desenvolvimento vem crescendo o desenvolvimento da nossa cidade, e tendo em vista que se está crescendo, a gente tem que ver alguma coisa diferente, e não se estacionar, parar aonde nós estamos, talvez querer engatar uma marcha ré. Eu acho que nós temos que abraçar a causa aí, e junto, unido as forças aí, e juntamente até mesmo aí o senhor executivo tendo essa visão, porque você veja bem, se nós for ver dentro da nossa cidade aqui, pouca coisa foi feito, é um tapa-buraco outro aí, do qual já novamente, talvez alguns lugares aí, nem deu conta ainda, tá aí, tirou o asfalto e virou a estrada praticamente de terra, vamos falar assim. Um outro lugar, citando aí a Avenida Cristino Manuel de Miranda, por exemplo, depende do lugar que você for pôr o carro ali, existe buracos enormes perto do perfil. Então a gente vê muita coisa a ser feito. Isso eu não estou aqui falando assim da maneira, não, eu estou lá, não sou, como sempre falei, melhor do que ninguém, mas a gente é cobrado, é criticado, e eu queria deixar ciente aí ao senhor executivo, também o secretariado aí, para que tivesse uma visão mais ampla um pouco, não deixando aí para o ano de campanha política, para que o trabalho que vai ser executado já vira a campanha. Eu acho que está na hora de despertar e valorizar o ser humano, o qual desembolsa o seu imposto, o qual travega nos dia a dia na nossa cidade aí, nos municípios, e como falei aí, sobre o loteamento, veja bem que o maior número de imposto, quanto não é arrecadado desses loteamentos, o qual a prefeitura já recebeu. E tendo em vista que eu já tenho sempre reclamado aqui, sobre algum dos loteamentos aí, que máquina de trabalho da prefeitura raramente acontece. É um pingado ali de pedra ali para falar que entrou a máquina lá e está numa situação aí difícil, como eu acompanhei alguns pontos aí, algumas reclamações nesse feriado de carnaval. E falo mais uma vez, eu até lamento, mas quantas pessoas aí falando até de vender a própria chácara que comprou, que seria um sonho na nossa região aqui, devido à situação que se encontra. Então deixo aí essas palavras e peço aí ao senhor executivo que faça as suas reuniões que tem que fazer, juntamente com o secretariado aí, regaça as mangas e trabalha porque eu acho que aquilo que dói no meu bolso, dói na minha pessoa, eu acho que dói na pessoa e no bolso de todos aí que faz a manutenção aí preventiva dos carros, não vence fazer as revisões preventivas, porque depende do lugar que você entra aí, você faz um alinhamento hoje, amanhã já tem que levar lá refazer o alinhamento, porque catou um buraco e já está novamente aí vindo talvez um desgaste aí. São essas as minhas palavras, não vou mais estar tomando tempo aí, e que tenham todos uma boa noite. A palavra continua livre. Você dá a palavra ao vereador João Luabella. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Boa noite a quem se faz presente aqui na sessão. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Bem, gostaria de começar a minha palavra sobre o projeto que foi votado hoje aqui na casa, onde essa casa acabou rejeitando o referido projeto. Tudo bem que a prefeitura não enviou para nós o impacto financeiro e quanto isso custaria ao município. Mas uma conta por baixo,
A gente sabe que seria um valor tremendo. E não faz muito sentido a prefeitura querer criar uma secretaria nova e que para isso, em tese, o dinheiro existiria, e para muitas outras coisas que a gente pede aqui nessa casa ou que a gente ouve por aí, o dinheiro simplesmente não existe. Me recordo muito bem de um vídeo que circulou um pouco antes do Carnaval, onde um cidadão benemérito dessa cidade, filho dessa cidade, num breve diálogo com o prefeito Luiz Uderaldo, o cidadão indagou o prefeito sobre o Carnaval e o prefeito, nas palavras dele, que consta no vídeo, falou que a cidade não tinha recurso, que a crise estava brava, enfim. Quando há a vontade, o dinheiro aparece. Mas quando não há a vontade, aí se omite muitas coisas. E falando em relação a dinheiro, eu gostaria já de deixar um alerta para o próximo Carnaval, que a gente sabe que Carnaval faz parte da cultura porangabense. Eu, desde quando cheguei nesse município, frequento o Carnaval dessa cidade, trouxe muitos da minha família há muitos anos para acompanhar o Carnaval dessa cidade, mas eu só acho estranho uma situação. No desfile deste ano de 2019, 2 escolas se apresentaram, Unidos da Vila e Arco-Íris. Quem estava lá, quem se fez presente, pôde acompanhar. A gente passa ali perto da rodoviária e vê o barracão da Unidos da Vila. Uma escola, digamos assim, devidamente estruturada, que é uma agremiação, portanto, é uma associação. Existem pessoas, talvez exista até um caráter jurídico em relação a isso. Mas quem é a escola de samba Arco-Íris? Quem são essas pessoas que tomam conta? Existe uma agremiação? Existe uma associação? Porque se simplesmente não existir e continuar recebendo incentivo do município, eu acredito que nós, vereadores, também podemos montar uma escola de samba no município e tentar desfilar o ano que vem também. Por que não? Claro que se for da vontade de todos. Mas é muito engraçado que, como que um fantasma, vamos chamar de fantasma, recebe incentivo do município. Enfim, complicada essa situação. E mais complicada ainda é a gente dormir com a rua tendo um sentido, vamos assim dizer, e acordar com a rua tendo outro sentido. Ela tem, às vezes, por vezes, ela é mão dupla, você acorda no dia seguinte, ela já virou mão única. Às vezes ela era mão dupla e virou mão única. A gente não vê sinalização falando que a partir de tal dia, esta rua ou aquelas ruas vão ter o trânsito modificado de tal maneira, ou que, já que antecipadamente não foi feita a sinalização, porque se a gente está acostumado, eu mesmo moro aqui em Porangaba há 19 anos, então eu estou acostumado com o fluxo das ruas. Simplesmente, se eu não presto atenção em uma placa, o que pode acontecer, a gente pode estar distraído por algum momento, se a gente não presta atenção, simplesmente eu já estou errado no trânsito. Não tem nenhuma faixa, não tem nada. Claro que é o dever do motorista prestar atenção na sinalização, mas o deslize pode acontecer. Então estou vendo que o trânsito da cidade está sendo mexido. Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, enfim, da forma como foi feita, mas eu só acho que é de bom tom que a sinalização seja feita, uma faixa seja exposta para que as coisas fiquem mais claras e mais lúcidas para todos. Eu até me recordo que no sábado de Carnaval, se não me falha a memória, eu estava ali na Vila São Luís, onde as 3 ruas que entram e saem da vila, agora elas têm, cada uma tem um sentido. E são 2 que fazem a entrada e somente uma que faz a saída. E que porventura esta única que atualmente faz a saída, um caminhão estava quebrado no meio dela, porque havia perdido todo o ar, então não conseguia se movimentar. Não ia nem para trás, nem para frente, nem guincho tirava ele do lugar. Ele precisava fazer ar novo no motor para conseguir se movimentar. E aí, por uma fatalidade do destino, o caminhão simplesmente travou toda a vila. É bom ser organizado o trânsito? É bom, mas é uma faca de 2 gumes. Ficou claro lá que, fazendo a saída da vila por uma única rua, olha o que aconteceu. Enfim, algum impacto, algum estudo sobre isso deve ter sido elaborado. Pelo menos eu acredito que sim.
O que a gente está vendo que não é elaborado aqui na nossa cidade, até corroboro as palavras do vereador Eduardo Bertin, é o estado calamitoso em que se encontram as estradas rurais e as ruas da nossa cidade. A gente viu que o dinheiro apareceu para ser feito o carnaval, mas a Rua do Pesqueiro, popularmente conhecida como Rua do Pesqueiro, não foi terminada até agora. A gente vê pelas estradas rurais que às vezes simplesmente a estrada não existe mais, virou só em matagal. Quem é morador sabe que ali existe uma estrada, mas quem não trafega por ali talvez até desconheça que ali é uma estrada. E também sobre a falta de planejamento, também um pouco em relação a essa questão de sinalização ou de comunicação, e o lixo da nossa cidade, e o lixo durante esse período de carnaval, e a coleta. Eu acredito que os coletores propriamente ditos não têm nada a ver com isso. Eles simplesmente estão fazendo a função, devem ter tido algum cronograma em que eles foram convocados para assim fazerem, mas tem dia que passa o lixo, tem dia que não passa, tem morador falando que faz uma semana que não passa para poder coletar o lixo. Está complicada a situação. Cadê o pessoal para poder fazer a divulgação, para poder explicar como que vai ficar isso? Mas tudo bem. Também tenho sido cobrado sobre a falta de medicamento no nosso município. Eu até vou citar aqui 4 em específico que são de uso contínuo e, havendo a falta deles, que é o que vem acontecendo, está causando bastante transtorno com quem está precisando disso, que é o medicamento Prolopa, Levodopa, Cloridato de benzerazida e fluoxetina. São de uso contínuo. Lembro que o Poder Executivo como um todo foi a nossa rádio comunitária e lá na rádio disse que haviam medicamentos, que havia feito uma compra na casa de 100 mil reais, se não me falha a memória, mas cadê esses aqui? Há ou não há? Enfim, eu acredito que não. Eu acredito muito mais na palavra do cidadão de bem que veio me falar que está faltando esse medicamento do que quem está dentro do Poder Executivo, porque lá o que falha em pé não sustenta deitado. Enfim. Mas para não ficar aqui só nas questões de críticas, também gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde do nosso município pelo, vamos assim dizer, acolhimento em relação à família do popular Maestro Pingo. Por que eu digo isso? Porque quem tanto fez pelo nome da nossa cidade, quem tanto engrandeceu a nossa cidade, quem levou o nome da nossa cidade para horizontes inimagináveis e neste momento da vida, na fase atual em que se encontram, que é a terceira idade, que é o natural de todos nós temos ciclos e porventura esses ciclos às vezes se encerram. Enfim, por tudo que esse cidadão e a sua família fez pelo nosso município, eu acredito que é de bom tom sim o carinho e o cuidado que eles estão recebendo. Então gostaria aqui de, em nome deste vereador, em nome desta casa e em nome da família, parabenizar a Secretaria de Saúde pelo acolhimento que tem feito em relação a eles. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. A palavra continua livre. Conceda a palavra ao vereador Bruno Augusto Rosa. Bem, boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite aos colegas da casa. Deixar aqui meu esclarecimento a respeito do projeto que foi rejeitado nessa casa, com todos que usaram a palavra aqui, uma falta de planejamento que foi falado, né, em si específico, a tentativa da advogada que em si é nomeada nesse cargo em si específico, de vir conversar com a gente e tentar esclarecer todas essas situações para a gente, ela provavelmente foi a responsável sobre a descrição desse projeto. Ela, queira ou não queira, como muitos falaram aí, pode ser para ajeitar a vida muitas vezes própria dela, né? E ela, como fala assim, se realmente foi ela que fez o projeto, ela deveria ter noção do que realmente foi feito e foi esclarecido, e que
realmente existem pessoas aqui que estão cientes do que realmente tem que estar constando no projeto. Deixar bem claro que a gente realmente está ciente do que são esses projetos que entram dentro da casa. Como sempre eu falo nas minhas palavras, se for um projeto que realmente é em prol ao povo, nunca deixaremos de ser contra, como eu nunca deixei de ser contra na outra legislatura minha presente aqui. E desde que seja realmente um bom entendimento que nós tivemos entre os vereadores que, como dizem, é a base aliada ao prefeito, tendo em vista que muitas vezes a gente também tem que ter um pouco de critério técnico aqui para estar votando consciente para quê? Depois não que seja utilizado o voto contrário nosso aqui, para que os nossos nomes sejam jogados como podemos dizer aqui, que estamos tampando o sol com a peneira em relação ao que realmente está entrando dentro dessa casa. Em relação ao projeto, é isso aí. Em relação ao carnaval, como todos sabem, estão cientes aqui, tanto que até as pessoas que se preocupam muito com a minha vida, eu não estive presente aqui, mas e o que eu fiz, o que eu deixei de fazer no carnaval, cabe única e exclusivamente à minha pessoa, certo? E deixar bem claro aqui, que muito se diz que tem um cidadão aí que fala que está cobrando, que está pedindo, que está exigindo, que outros vereadores aqui não fazem nada, e ele reivindicando através de sua rede social, ele alega que está conseguindo. Deixar bem claro, só aqui ciente que numa edição aí foi falado que através das indicações e como fala assim, o pedido dele que está saindo o concurso público aqui no nosso município em relação à Câmara Municipal. Deixar bem claro aqui, quem assinou o ataque foi o ex-presidente dessa casa, Darcy. Está correndo atrás, há 1 ano e meio atrás, o presidente, o diretor dessa casa, o controlador interno, o atual presidente está correndo atrás. Então, deixar bem claro que não é pedido de ninguém. Todos aqui estão cientes do que realmente tem que estar sendo feito. O ex-presidente, o atual presidente, o diretor, o controlador interno da casa e os outros envolvidos nisso estão seguindo os trâmites corretos para que sejam feito o concurso da assessoria jurídica dessa casa. Deixar bem claro que tudo é feito em prol ao povo, nada é feito para si próprio aqui. E muito se vincula que tudo é feito para a gente mesmo. Como o próprio disse, os benefícios que todos nós temos aqui. Então temos benefícios, mas também temos obrigação, como todos sabem. E se eu deixei de estar aqui ou não cabe a pessoa ficar julgando o meu ir ou vir. Deixar bem claro isso. E deixar bem claro que eu pude acompanhar sobre o carnaval, queria parabenizar a organização do carnaval, através da comissão organizadora, parabenizar as 2 escolas de samba, como não pude presenciar os desfiles, porém vi por foto que estavam impecáveis. Porém, como sempre todos sabem, são cientes disso, eu tenho, em relação à escola de samba, o meu lado, que eu escolho, eu tenho opinião própria sobre isso, e que o meu lado crítico, por exemplo, eu com certeza vou falar que a Unis da Vila estava muito mais bonita pelas fotos, entendeu? Porém, deixar bem claro aqui que desde as minhas legislaturas passadas e das atuais, eu não fico aqui no município. Tendo em vista por quê? Que eu tenho que curtir um pouco, que eu tenho por exemplo, de tempo para estar com os meus familiares, eu tenho o total direito de ir passear com os meus filhos, com a minha família. Agora, eu não nego ficar falando em rede social, aproveita que vai acabar a mamata, aproveita que vai acabar a mamata. Mas então eu só trabalho como vereador? Não, meu amigo, não trabalho só como vereador. Já falei outras vezes. Entendeu? O salário de vereador aqui, muitas vezes a gente acaba ajudando outras pessoas. Como todos aqui, ó. Nós 9 aqui temos nossos compromissos muitas vezes, que se realmente a pessoa está precisando, nós estamos ajudando, não com o salário específico da gente. A gente está comprando o voto em si específico. Não, pelo contrário. A gente ajuda porque a gente sabe quem realmente precisa no município. E muitas vezes acabam generalizando demais, falando demais. Mais uma vez aqui, um desabafo meu. Falando demais da vida alheia das pessoas. Pense que as pessoas também têm outras...
pessoas por trás da gente que muitas vezes absorvem muitas vezes do que esse vereador que está aqui, do que vocês, vereadores que estão aqui, muitas vezes não absorvem o que realmente o povo muitas vezes fala. Mas pessoas por trás da gente absorvem e acaba muitas vezes prejudicando. Infelizmente, no nosso município tem pessoas maldosas. Vocês são cientes disso, certo? Deixar bem claro que quando você entra na política, você entra muitas vezes pelos amigos. E muitas vezes você não deixa de sair dela devido aos inimigos, certo? Então essas minhas palavras, excelentíssimo presidente, tenham todos uma boa noite. A palavra continua livre. Então, olha, as minhas considerações finais, aprendi essa com o vereador Uno, achei legal do que começar já falando sem nada antes, né? Então, primeiro eu quero pedir desculpa pela minha distração. Hoje eu estou bem distraído, mas o que foi que causou essa distração? Foi a votação do projeto. Porque, no caso, eu iria votar se, por exemplo, fosse empate, 4-4, né? Já pensou? Que responsabilidade. Então, quando foi chegando o momento, eu fui meio que apagando e dei aquelas escorregadas lá que vocês perceberam. Até o vereador Fogaça percebeu que para entrar eu já sentei em lugar errado, né? Então, mais normal. Agora já está tudo mais calmo. E eu quero convidar os interessados que visitem o site da Câmara, né? O www.camaraporangaba, tudo junto, minúsculo, .sp.gov.br, que lá já está disponível o edital para inscrição do concurso jurídico da Câmara, que, como disse o vereador Bruno, né, os trâmites, para mim, já começou lá no dia 26 de dezembro, né, a minha preocupação. Não foi porque a mídia falou alguma coisinha que vamos correr atrás porque estão falando, não. A gente sabe muito bem o que deve ser feito. E então são essas as minhas palavras. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 19 de março de 2019. Boa noite a todos.